E o Matheus Pereira, eu quero saber dele como que esses cenários que eu acabo de descrever, Matheus, como é que eles podem estar influenciando o mercado. Também tem o macroeconômico, tem muita questão ligada aí à recessão global, aos custos na Europa. Eu lembro que na sexta-feira a Pátria divulgava uma colheita americana em aqui no Brasil, uma semeadura em 8%, né? Desculpa, em 2%, e a colheita nos Estados Unidos em 8% do departamento americano, estou confundindo os números, mas 2%, 2,01% de plantio no Brasil, 8% de colheita nos Estados Unidos. Como que esses dados, como que esses números impactam hoje os negócios com soja? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, amigo Fabiano. Prazerão estar sempre aqui contigo, meu caro. E sim, a gente tem ali não só os trabalhos de campos em solo norte-americano, mas aqui no Brasil também, né? A gente tem, nessa época do ano, uma safra que inicia em ritmo recorde aqui no país, né? Aqui em solo brasileiro. Ainda incipiente para a gente trazer se o mercado vai sentir alguma pressão desse ritmo acelerado de plantio aqui no Brasil. Vale lembrar que, assim como no ano passado, a gente teve também um deslocamento de janela, né? Chuvas se anteciparam para o país, a gente teve uma aceleração do plantio aqui no Brasil em 2021. O nosso último recorde de plantio, ritmo de colheita, deslocamento de janela de safra no Brasil foi o ano passado, um ano caracterizado pelo La Nina. A gente tem novamente um reconhecimento de La Nina esse ano, um La Nina um pouco mais fraco, porém presente, tá? Pelo terceiro ano consecutivo. Então, ainda o mercado ele não digere essa safra brasileira, ele está de olho de fato no lado da oferta na safra norte-americana. Como você já bem disse, teve o início atrasado de colheita, né? Um início de colheita ainda não preocupante por se tratar do atraso, porém com números, né, Fabiano, decepcionantes de produtividade. Os nossos contatos da Pátria hoje dentro do solo norte-americano nos indicam que esses primeiros talhões sendo retirados de campo são talhões ali com produtividades, né, rendimentos abaixo do já do esperado. A gente tem aquela divisão, né, o lado direito, o lado leste do cinturão agrícola ali era uma região favorecida pelo excesso, não excesso, mas a regularidade de chuvas ao longo de quase toda a safra norte-americana. O lado oeste, né, o lado esquerdo dos Estados Unidos, ali do cinturão agrícola, era uma região que sofria mais com a seca, né, que são ali os estados de Iowa, Missouri, algumas partes de Wisconsin, algumas partes de Illinois. Então, esse lado esquerdo, né, esse lado oeste do cinturão, são onde a gente está recebendo relatos ali de produtividades decepcionantes, não são catastróficas, tá? Porém, sim, justificam ainda novos cortes de produtividade das estimativas do SDA, que virá aí no relatório agora, no comecinho de outubro, possui, né, essa indicação de corte de produção, que vai gerar mais uma vez, né, um fator, uma sustentação ao mercado internacional da soja. Então, sim, olhando pelo lado da oferta, mercado focado safra norte-americana, temos aí fatores de suporte aos preços aí nos próximos 15 a 20 dias, Fabiano. Matheus, dando sequência a essa questão, nós temos hoje esse cenário que você pontuou e nós temos hoje também um dólar em disparado. O dólar estava até cedendo um pouco, agora há pouco, mas nós estamos principalmente, essencialmente nesta semana, com o dólar em alta. Tem as questões macroeconômicas que ficam bastante evidentes, mas tem também algumas questões domésticas que passam por vários fatores. É a semana que antecede eleições no Brasil, também tem dados de CAGED para serem divulgados. O quanto que isso está respingando sobre o setor? Olha, boa pergunta, viu, Fabiano? Assim, de fato, hoje a visão Pátria sobre o dólar, ela é dividida entre a macro, né, e a microeconomia. Na macro, a gente tem indicadores econômicos para o Brasil que trazem, sim, um fortalecimento econômico indiscutível. O Brasil, como já repeti aqui algumas vezes contigo, meu amigo Fabiano, o Brasil é um destaque entre as 10 maiores economias do planeta, foi a primeira economia a controlar a inflação em 2022, a gente tem já o terceiro mês consecutivo de registro de deflação no país. Não há nenhuma outra economia hoje dentro do G10 que consegue ter esse mérito, né, macroeconômico que o Brasil está tendo. Então a gente tem um cenário, né, um horizonte de crescimento muito prolífero ao Brasil. De fato, mérito da atual equipe econômica, do atual governo.
O que tem jogado contra, de fato, a economia brasileira é a percepção na microeconomia. Dentro da microeconomia, a gente tem o fator eleição, que agora nessa semana, já primeiro turno neste domingo, aonde a gente tem pesquisas eleitorais, né, sem discutir mérito ou não dessas pesquisas, mas tem essas pesquisas eleitorais, que são essas pesquisas que são divulgadas fora do Brasil, né, que colocam em uma oposição do atual governo, liderando as pesquisas de intenção de voto. O que o mercado lá fora vê? Poxa, meu Deus, mas a macroeconomia, a base econômica do Brasil, que é geração de PIB, taxa de desemprego, câmbio, controle de inflação, está tudo extraordinário dentro do país. Por quê? Mérito do governo. Se a gente tem pesquisa eleitoral indicando uma mudança de governo, o mercado internacional fora do país, ele pressupõe que, poxa, o que está bom pode sofrer mudança. O que vem pela frente aí está incerto. Então a gente tem essa reação mais negativa do nosso câmbio, né? Nosso câmbio vem perdendo valor de acordo com que a gente se aproxima das eleições, né? O que significa câmbio perder valor? Dólar subindo. O dólar está subindo, subindo de acordo com que a gente se aproxima das eleições, porque o que está bom hoje passa a percepção que poderá sofrer mudanças se a gente pressupõe que as tais pesquisas divulgadas hoje, mais uma vez, sem entrar no mérito, mas porém são as pesquisas que são divulgadas lá fora, passa a impressão de que o que está bom pode sofrer mudanças aí para 2023. Então, a gente tem esse fator microeconômico, que é eleitoral, o fator eleições dentro do país, que tem jogado contra, né, a visão de uma boa macroeconomia hoje, construída por mérito do atual governo. Então a gente tem essa volatilidade muito intensa no dólar, o dólar reagindo com muita agressividade para cima, quando cai, cai com força, quando sobe, sobe com mais forças ainda. A gente vai ver muita reação aí, de acordo com que a gente se aproxima da sexta-feira, de acordo com que a gente tem resultados de primeiro turno ali na segunda-feira, dólar extremamente reativo, puramente por essa visão, micro interferindo na macro. Matheus, em torno dos pontos que foram colocados e pensando que o Brasil pode colher aí mais de 150 milhões de toneladas, como é que fica essa comercialização, pensando num cenário que, querendo ou não querendo, pode mudar, que pode se confirmar uma alteração e que, de certo modo, é brusca em relação aos negócios do produtor rural brasileiro, como que o mercado, como é que o produtor, de um certo modo, pode precificar um cenário como esse, com tantas variáveis e tantas incertezas? Olha, Fabiano, muito bem. A principal preocupação da pátria para 2023 é câmbio. O que mais joga hoje contra o mercado da soja é a nossa moeda. Só para ter um efeito comparativo, né, a precificação do câmbio hoje na soja, para cada 1 centavo que movimenta o dólar, é um movimento que se espelha na soja de quase 30 centavos por saca. O que eu quero dizer? Se o câmbio sobe R$ 1, o dólar sobe R$ 1, em teoria, a soja sobe R$ 30 por saca. Se o câmbio cai R$ 1, analisando puramente essa variável, né, que compõe a formação de preço da soja no Brasil, se o câmbio cai R$ 1, a soja cai consecutivamente quase R$ 30 por saca. Então, assim, o poder de reação dos preços da soja dentro do país estão muito mais correlacionados hoje com o fator cambial. O que eu quero dizer? Renovação de governo, não renovação, não vou dizer renovação, porque o que está vindo de oposição aí liderando pesquisas, não posso nem dizer que é algo a ser renovado. Uma mudança, assim dizendo, que a pesquisa está indicando. Se essa mudança ela dá um indicativo que vai ser confirmada, seja no primeiro, no segundo turno, a gente tem um dólar ainda muito mais reativo, né? Subindo com mais intensidade, precificando a incerteza do que vem pela frente. Hoje, o atual governo, a gente já sabe, está claro hoje na macroeconomia, isso ninguém pode esconder. Está bom, o Brasil hoje é destaque, o Brasil hoje tem sim um forte atrativo de investimentos no setor privado brasileiro, apostando no crescimento do país, que está destacado. Então, o que está hoje dentro do país a gente já conhece, está bom. A mudança traz a incerteza e coloca então a evasão, começa a sair investidores de dentro do país apostando na incerteza, não sabe o que vem pela frente, a gente já viu no passado, as coisas foram amargas no passado, né? Principalmente quando descobrimos o que foi feito, enfim, sem entrar no mérito novamente. Porém, o mercado internacional hoje ele tem aversão à mudança de governo. Se ela de fato ela vem, a gente vai ter uma escalada cambial mais agressiva. Porém, pessoal, eleições elas são imprevisíveis, né? Essas pesquisas eleitorais nunca acertaram de fato o que tiveram nas urnas pós contabilidade, né?
Então a gente tem que trabalhar com muita cautela, muita segurança. Hoje existem mecanismos, né, da gente travar uma eventual queda cambial e deixar em aberto se o dólar realmente subir. O que eu quero dizer? Em vez da gente perder 30, 40, 50, R$ 1 no câmbio para 2023, a gente cria proteções onde a gente vai bloquear essa queda cambial, né? Coisa que a Pátria do Negócio faz muito bem. Caso ela venha subir, caso dessa zebra nas urnas aí no domingo, a gente tenha uma mudança de governo, seja no primeiro e segundo turno, o dólar sobe, não há problemas. Quem tem sorte para ser vendida vai realmente ter um excedente, vai ter realmente um ganho a mais pelo fator cambial. Só levanta uma bola que sempre existe essa questão. Ah, mas Matheus, se a mudança de governo é favorável ao dólar, vai ajudar a subir a soja, então seja isso vai ser bom para a rentabilidade do produtor 23. Se você pensa só no umbigo, pensa só no curto prazo, de fato pode parecer bom, pessoal. Porém, a gente nunca vai sair do ciclo vicioso da alavancagem financeira do setor. Desde que o dólar passou e tomou esse tombo pelo Covid, não por influência do governo, mas pelo Covid, a gente teve esse tombo cambial jogando o patamar acima dos 5, a gente teve uma superinflação em tudo que era produto, especialmente no mercado agrícola, né? A gente teve insumo hoje que a gente comprou para a safra 21, 22 a custa 3, 4 vezes maior do que a gente pagava 2 anos atrás. Então, de fato, se a gente não tem um ano, talvez, do encurtamento de margens para que a gente trabalhe com custos mais baixos, mais levianos para uma safra 23, 24, a gente nunca sai dessa bola de neve que só vai crescendo, crescendo, crescendo e a alavancagem financeira do setor só vai se expandindo. Então, enfim, pode parecer que um dólar alto hoje é favorável no curto prazo, se a gente pensa só no curto, se a gente não dá longevidade para o setor. É isso que a gente precisa. A gente precisa pensar em projeção no futuro, em reduzir a quantidade de dinheiro que o produtor rural hoje está colocando em campo, que aumenta muito o risco realmente da atividade, né? Uma vez que hoje um custo por hectare está 2, 3 vezes de produção do que havia no passado. Então a gente tem que pensar no encurtamento dessa alavancagem financeira.